Olá, aqui é a Ricardina, fundadora do Empowering Minds Coaching e do projeto O Mundo Self-Power. E hoje eu trago a segunda parte do capítulo Aplique-se do livro Dentro da Loja Mágica. Relembro que o meu propósito é ajudar-te na tua caminhada. Tudo depende de ti e nada acontece por acaso. Às vezes deixamos-nos andar sem ter uma clara visão por onde queremos ir. Quando assim é, terminamos na maior parte das vezes onde não queremos. Ir para onde realmente queremos não acontece por acaso. Existem orientações que tens que seguir, tens que te aplicar. Onde a maioria das pessoas falha é não dar a devida atenção e não acreditam que pode acontecer. Mas James acreditava 100% na magia que Ruth lhe ensinara e, portanto, agora tinha de a pôr em prática para atingir os seus objetivos. Confiando no processo, James manifestou um grande desejo seu. No início, não sabia como ia lá chegar, mas depois foi tomando ações e sempre com a imagem do que pretendia na sua mente. Passamos agora à leitura. Quando olhamos para adultos que cresceram num lar alcoólico, podemos encontrar dois desfechos. Ou, ao crescerem, se tornaram eles próprios alcoólicos ou dependentes, sinal do seu próprio trauma combinado com a hereditariedade, ou então se tornaram pessoas de sucesso, desejosas de serem diferentes da sua família de origem e de fugirem dessa realidade. Eu era do segundo tipo e foi parte da razão por que me juntei ao Law Enforcement Academia. Agradava-me o prestígio de fazer parte de um grupo restrito de grande idoneidade moral. Não sei bem se estava a tentar convencer o mundo ou apenas a mim próprio. Tal como aconteceu quando o meu pai foi preso, eu não podia evitar que, ocasionalmente, os meus dois mundos tão diferentes colidissem. Outra das minhas tarefas para os Explorers foi ajudar a condicionar e a distribuir cestos de comida aos pobres na época de Natal. Enchemos grandes cestos de vime com abóbora enlatada, pão branco para o recheio, batata doce e, naturalmente, um enorme peru. Alguns dias antes do Natal, os delegados andaram a distribuir os cestos. Eu não fazia parte da equipa que os entregava, mas gostava de ouvir as histórias que eles contavam sobre o que acontecia quando batiam à porta das pessoas e as surpreendiam com aquele grande presente. Por vezes as pessoas gritavam e eu ouvi um dos guardas até dizer: parecia que nunca tinham visto um peru antes. Sentia-me bem a ajudar com estes cestos. Era uma sensação de euforia que durava dias ou até mesmo semanas. Era o mesmo sentimento que ficava e que tinha quando praticava acalmar a mente, da forma como Ruth me ensinara. Os seus truques faziam parte da minha vida diária. Não falei nisso a ninguém, mas todas as manhãs e todas as noites eu relaxava o meu corpo, acalmava a mente e visualizava o que queria ter na vida e quem iria ser. Não abri o coração. Esse era um truque difícil para mim. Era difícil amar-me a mim próprio, porque de certa forma interiorizava que a minha situação era culpa minha. Também me sentia desconfortável em oferecer amor incondicional e compaixão a mim mesmo e aos outros, especialmente àqueles que troçavam de mim, me ignoravam ou que me tratavam mal. Quando vi um agente chegar à nossa porta da frente com um enorme cesto de vime nos braços, escondi-me atrás das cortinas e deixei que a minha mãe fosse abrir a porta. Estava horrorizado. Já tinha a sensação de que nesse ano isso poderia acontecer. Não queria ser alguém que precisava de um cesto. Vi a minha mãe desfazer um dos cestos que eu próprio ajudara a arranjar nessa semana. Aquele cesto recordava-me que éramos pobres. Não queria ter de depender dos outros. Porém, sem aquele cesto, não teríamos tido jantar de peru no Natal. Na minha família, ninguém sabia que eu ajudara a preparar aquele cesto. Era agradável, não porque eu o preparara, mas porque ver os meus pais felizes me mostrava como aqueles cestos eram importantes para tanta gente. É raro estarmos nos dois lados de um ato de simpatia ou generosidade. Naquela época festiva, conheci o prazer de dar e o prazer de receber. Era um conforto poderoso e, na altura, eu não imaginava que o conhecimento de ambos daria forma à minha vida adulta.
Permaneci no programa Deputy Explorer durante o liceu desde os 14 aos 17. Deu-me um objetivo e um local de pertença. E essas duas coisas, combinadas com a prática diária da magia de Ruth, produziram em mim uma alquimia subtil. Descobri que o medo, a ansiedade e as preocupações já não eram emoções úteis. Cada vez mais conseguia observar os meus pensamentos e emoções sem me envolver numa relação emocional com eles. Não sabia exatamente em que estava a transformar-me, mas sabia que já não era a criança que antes fora. A minha família passou a ser apenas a minha família, ao invés de ser como uma ferida que diariamente me fazia sofrer. Percebi também nitidamente que não era o meu pai, a minha mãe, o meu irmão ou a minha irmã. Eu era eu. As ações deles não eram as minhas. Os meus irmãos tinham as suas próprias lutas e os seus próprios destinos para seguir. A minha meia-irmã, 9 anos mais velha, tinha deixado o liceu, casado nova, mudara-se e lutava para se sustentar. Acabaria por falecer em 2011 devido a complicações de saúde causadas por um distúrbio imunitário crónico e obesidade. O irmão, que era muito inteligente, lutara com a homossexualidade num tempo e lugar em que não se aceitava que alguém pudesse amar uma pessoa do mesmo sexo. Tinha sido muitas vezes perseguido por ser diferente, muito embora essa diferença nunca tenha sido expressa. Deixou Lancaster enquanto eu ainda andava no liceu e nesses 2 últimos anos senti-me ainda mais só. Ainda assim, Lancaster tornou-se o local que um dia eu deixaria e não o sítio em que estava preso. Através do olho da minha mente, via o meu futuro com cores vivas e definidas e não sombrio e cinzento. Tinha uma fé total no que Ruth me ensinara e confiava plenamente que o futuro corria a meu encontro. Com o meu último ano a caminho, percebi que tinha que começar a pensar na faculdade, mas não sabia por onde começar. Ainda que me encorajassem, os meus pais assumiram que uma vez que eu dissera que ia para a faculdade, isso já era um dado adquirido. O meu orientador, por sua vez, nem sequer considerava a opção. A reunião que teve comigo foi breve e serviu para me dizer que, se eu quisesse, me poderia dar informações sobre escolas técnicas. Eu nem sequer sabia que existia um orientador, até ser avisado de que me tinham marcado uma reunião. Ainda que tenha tido bons resultados em algumas disciplinas, de uma forma geral as minhas notas eram medíocres. Não percebia verdadeiramente a necessidade de ter boas notas. Para mim, a escola era um sítio onde tinha de ir e, ainda que, por um lado e naturalmente, eu quisesse obter bons resultados, por outro, não tinha exemplos em relação à forma de estudar ou de me preparar para o sucesso na escola. Nunca ninguém na minha família se oferecera para me ajudar com os trabalhos de casa ou sequer para me dizer que tinha de os fazer. Ainda que a minha mãe me encorajasse a ser aplicado, eu não tinha uma ideia precisa do que isso implicava. Não conhecia ninguém que tivesse ido para a faculdade. Não tinha dinheiro para a pagar e não fazia a mínima ideia como me candidatar. Ainda assim, estava absolutamente e ingenuamente certo de que no ano seguinte entraria na universidade. Foi pouco após a minha reunião com o orientador que tentei pensar a quem poderia perguntar como candidatar-me à faculdade. Estava sentado na sala à espera que a aula de física sobre as 3 leis da termodinâmica começasse, quando reparei numa rapariga bonita ao meu lado a preencher uma série de formulários. "O que estás tu a fazer?" perguntei. "Para que são esses papéis?" Questionei-a se teríamos tido algum teste e eu tivesse falhado. Ela ergueu os olhos da papelada. "Estou a preencher os papéis para a candidatura à faculdade." Acenei com a cabeça como se soubesse exatamente o que isso implicava. "Para onde vais?" perguntei eu. Ela respondeu: UC Irvine. A sério? Não sabia propriamente onde ficava Irvine, mas sabia que era algures no sul de Los Angeles. Ela riu-se. "Bem, é para onde espero ir. O último dia do prazo é a próxima sexta-feira. Nunca mais me vou conseguir despachar", disse ela, apontando para os papéis. Eu não disse nada, enquanto a minha mente começava a trabalhar freneticamente. Prazos? Não fazia a mínima ideia de que havia prazos para as candidaturas. Não sabia como tudo isto funcionava e, por um momento, senti a dúvida a instalar-se. Ainda conseguiria candidatar-me à faculdade a tempo?
E tu, onde vais? Perguntou ela. Pensei durante um segundo na melhor forma de responder. Também vou para a UC Irvine. Não sei por que razão me saiu aquilo da boca, mas nesse momento passou a ser a minha primeira opção. Não sabia nada sobre essa faculdade, mas ainda assim era mais do que em relação a qualquer outra. Sabia que tinha de ir para a faculdade para vir a ser médico, mas nunca ninguém me dissera que havia prazos e pilhas de documentos para preencher. Ela olhou para mim e perguntou: calcula então que já preencheste a tua candidatura. Olhei-a durante uns segundos e depois menti. Bem, ainda não recebi os formulários. Pensei que era só para o mês que vem. Tenho estado à espera. Então, como que por magia, ela retirou um outro conjunto de impressos e disse: parece que estás com sorte. Tenho aqui um conjunto a mais. Tu queres? Claro que sim, respondi. Quando fui para casa nessa noite tentei preenchê-los. Descobri que precisava de um certificado de habilitações, cartas de recomendação e a declaração de impostos dos meus pais. Durante os 3 dias seguintes tentei obter todos os documentos. Preenchi o impresso para me candidatar à ajuda financeira e esperei que fosse suficiente para pagar os estudos. Foi nessa altura que olhei com verdadeira atenção para as minhas notas e os resultados dos testes e para as médias dos alunos que tinham sido aceitos. Nunca iria conseguir entrar. O que estava eu a pensar? Percebi que nem toda a magia de Ruth poderia ajudar-me. Mais ainda, não tinha dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Mesmo assim, enviei a candidatura por correio. Quando cheguei a casa, sentei-me na cama e pensei em Ruth, em tudo o que ela me ensinara. Funcionaria mesmo? Questionei-me. Nessa noite e em todos os dias que se lhe seguiram, sentei-me na cama e visualizei a receber a minha carta de aceitação. Apenas me candidatara à faculdade de UC Irvine e durante alguns meses não tive qualquer notícia. Durante esse período tínhamos mudado de casa 2 vezes. Quando finalmente a volumosa carta da faculdade chegou, tinha vários avisos de reenvio carimbados no envelope. Levei-a para o quarto e sentei-me na cama. Respirei lentamente. Sabia que Ruth tinha razão. Fixei o grande envelope branco e vi-me de bata branca. Este era o passo seguinte na conspiração do universo para me tornar médico, e enquanto abria a carta não tive qualquer dúvida quanto ao seu conteúdo. Parabéns pela sua admissão na Universidade da Califórnia em Irvine. O meu futuro chegara. Sim, tivera de ser várias vezes reencaminhado através do correio de um apartamento miserável para outro, mas o meu futuro perseguia-me e finalmente tinha-me encontrado. Obrigada, Ruth, murmurei. E adeus, Lancaster. Fora aceite. Impressionantemente, ao terminar o secundário, os meus resultados académicos tinham melhorado de forma significativa e receber algumas pequenas bolsas e assistência financeira suficiente para pagar as propinas, o alojamento e alimentos. Ia para a faculdade. Estava finalmente livre. Ainda continuo a visualizar o que quero na vida. Vejo, através da janela da minha mente, que muitas vezes não está suficientemente cristalina. E então acredito verdadeiramente que quando a altura chegar, estará límpida. Aprendi que esse processo de manifestação nem sempre é linear e nem sempre funciona no prazo que eu quero ou que faz sentido. Mas tudo o que visualizo geralmente acontece e quando isso não se verifica, há geralmente uma boa razão para isso ter acontecido. Ao longo das décadas fui aprendendo que ter fé no resultado é bastante diferente de estar preso a ele. Percebi também, da pior forma, que é preciso ter-se cuidado com aquilo que se quer que aconteça. Há um imenso poder contido no propósito de cada um. Nunca acreditei num ser supremo poderoso que decide quem é merecedor e quem não é e que concede desejos e dádivas em conformidade. Vi demasiadas vezes a arbitrariedade de um mundo onde uma pessoa gentil e maravilhosa encontra uma morte súbita e dolorosa e também pessoas desagradáveis e até mesmo más a prosperarem. Mas acredito que temos a capacidade de transformar a energia contida em cada um de nós, produzindo um enorme impacto. Cada um pode alterar o seu cérebro, as suas percepções, reações e até mesmo mudar o seu destino. Foi o que aprendi com a magia de Ruth. Podemos usar a energia das nossas mentes e dos nossos corações para criar tudo aquilo que quisermos. É um trabalho duro, é necessário um esforço consistente e intenção.
Não tomei um comprimido mágico para me tornar neurocirurgião de um dia para o outro. Porém, quando era adolescente, aprendi que podia escolher como usar a minha mente e como reagir aos acontecimentos à minha volta e, mais tarde, como usar o coração para tocar os que me rodeavam. Creio que não há uma lei da física que possa corretamente descrever o poder e força que são criados quando se usam ambos. Mas lembrar-me-ei sempre da primeira lei da termodinâmica que tivemos de memorizar na aula no dia em que me deram os impressos para a candidatura à faculdade. A energia não pode ser criada nem destruída, no entanto, pode mudar de forma e fluir de um local para outro. Essa é a dádiva que nos foi concedida. A energia do universo está dentro de nós, está na poeira das estrelas que nos informa. Todo esse poder de criação, de expansão, todo esse poder maravilhoso, simples, sincronizado. A energia pode fluir de um sítio para outro e de uma pessoa para outra. Ruth deu-me as primeiras lições e a vida as subsequentes. Passei muitos anos a comprovar a realidade do que aprendera na loja de magia, mas no fundo tudo se resume a um simples misterioso facto. Podemos estudar cada mistério do cérebro, mas o maior de todos é a capacidade de transformar, de mudar. Há ocasiões em que gostaria de ter um scan do meu cérebro aos 12 anos e depois aos 18 e ao longo de toda a minha vida, sempre que tive de entender uma verdade difícil. Fui para a faculdade com um cérebro totalmente diferente e há estudos que comprovam que a meditação focada como a que Ruth me ensinou aumenta a capacidade de concentração, a memória e o estudo de ideias complexas. Teria ido para a faculdade de medicina se não tivesse conhecido Ruth? Provavelmente não. Teria tido sucesso nos estudos se não tivesse preparado o meu cérebro, ainda que sem o saber, para a exigência académica que os 12 anos seguintes me trariam? De certeza que não. Quando os nossos cérebros mudam, nós mudamos. Essa é uma verdade confirmada pela ciência. Contudo, uma verdade ainda mais importante é que quando o nosso coração muda, tudo muda. E essa mudança é não apenas na forma como vemos o mundo, mas também na forma como o mundo nos vê e como nos responde. James concluiu que cada um de nós pode alterar o seu cérebro, as suas reações, percepções e até mesmo o seu destino. E tu? Qual é o teu maior desejo? O que realmente queres para ti, para a tua vida? Espero que este episódio tenha feito refletir ou te faça refletir, pensar seriamente neste assunto, porque tu tens a capacidade de transformar, de mudar o rumo da tua vida. Se quiseres saber como te posso ajudar nessa jornada, entre em contato comigo e junto vamos ver como podemos fazer acontecer. Agora e até